Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Vamos colocar de pé para nós começarmos a adorar o nome do Senhor. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Amém? Hoje é dia de celebrarmos ao Senhor. Quero cumprimentar todos que estão em casa, que estão nos assistindo pelo Facebook. Que o Senhor te abençoe. Que a mesma unção que está aqui neste lugar alcance a sua casa, o seu coração. Hoje é dia de celebrarmos ao Senhor. Qual é o propósito pelo qual você veio para adorar o Senhor nessa noite? Coloca a mão no seu coração. E esse é o momento em que você vai entregar agora o seu coração, a sua vida, o motivo pelo qual você veio. Eu quero que você saiba que você não veio aqui por acaso. Há um propósito, amém? Você vem para adorar, você vem para ouvir aquilo que o Senhor tem para você. E é especial agora colocarmos o nosso coração. Fala, Deus, nessa hora eu coloco o meu coração, a minha mente cativo a tudo aquilo que o Teu Espírito Santo tem para falar e fazer. Senhor, eu ofereço a minha vida, glória e adoração. Traga alegria, Pai, da salvação ao meu coração. Deus, traga alegria por estar no meio do povo de Deus, por estar na Tua casa, Senhor. Oh, Espírito Santo, fala, repita-se comigo, Espírito Santo. Nesta hora, eu entrego o meu coração ao Senhor. Fala comigo. Eu estou disponível para o Teu agir. Fica à vontade para fazer o que o Senhor tem para fazer. Amém? Vamos celebrar ao Senhor com grande júbilo ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Paz, Senhor, irmãos. Paz, Senhor, aos que estão em casa, nos assistindo. E vamos todos juntos adorar o nosso Deus, exaltar o seu santo nome. Aleluias. Aleluias. Desde sempre, a igreja do Senhor foi perseguida. Desde sempre, os cristãos foram perseguidos. Mas, assim como lá no passado, antigamente e hoje, o povo de Deus perseverou. O povo de Deus não desistiu. Não foi Coliseu, não foi Leão, não foi Inquisição que desanimou o povo. O povo prosseguiu firme para o alvo, que é Jesus, seguindo os ensinamentos. E por isso hoje nós estamos aqui. Hoje nós estamos aqui de pé para louvar o nosso grande Deus, para exaltar o nosso Deus, porque não há outro Deus maior, somente o nosso Deus. Aleluia! Então vamos dar uma salva de palmas para esse Deus novamente, porque Ele merece. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia! Glória ao Teu nome, Senhor. Mas não
Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por tudo. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigada por estarmos aqui nesta noite louvando o Teu nome, Senhor. Nós só podemos Te agradecer. Só podemos Te agradecer, Senhor, porque a Tua bondade, Senhor, a Tua bondade é eterna. Aleluia. Glória a Deus.
nada podemos fazer. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade, Senhor. Oh, aleluia, 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 Jesus. Oh, Jesus, o leão da tribo de Judá, o nosso rei e o nosso redentor. Oh, o nosso libertador, o nosso salvador. Oh, nós te rendemos graças e glórias, Jesus. Porque se não fosse pelo teu amor, nós não estaríamos aqui. Então, nesta noite, nós te convidamos, fica à vontade, Jesus, no nosso meio. Passeia no meio do teu povo. Entra com a tua presença gloriosa, com a tua presença poderosa. E enche este lugar com a tua presença, com a tua glória. Fica à vontade, Jesus, no nosso meio. Aleluia. Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre
Jesus. Mais glória para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, Senhor, irmãos, vamos dar continuidade à nossa adoração, agora através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Queria apenas estar lendo um versículo, que ele está em Malaquias 3:10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me isso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então aqui vejo que esse é um mandamento, é um imperativo de Deus. Ele está dizendo: trazei, é um mandamento de Deus, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na casa do Senhor, para que a obra do Senhor possa ser feita. Nós dependemos dos dízimos e das ofertas, para que a palavra do Senhor se expanda, né? Para que o reino de Deus cresça neste lugar. E quando você traz teus dízimos, as tuas ofertas, você está fazendo parte desse plano de Deus. Você está fazendo parte dessa obra grandiosa de Deus. A maior obra que você pode realizar aqui na terra é ajudar a salvar uma alma. Amém? Então que você possa trazer seu dízimo, tua oferta com toda alegria aqui no altar. Nossos irmãos estão nas laterais com os envelopes. Se você precisar, levante sua mão e eles vão até vocês. Então tragam com toda alegria. Amém? Não caminhamos pelo que temos, o que nos move é o que nós temos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vamos estender as mãos para cá. Senhor Deus, nós apresentamos a Ti os dízimos, as ofertas que foram entregues aqui no Teu altar, ó Pai, e clamamos ao Senhor Deus que as Tuas promessas se cumpram na vida de cada um que tem sido fiel na Tua casa, Pai. E que o Senhor abençoe e ajude aquele que ainda não entendeu esse propósito, Pai, para que ele também possa ser abençoado pelo Senhor. Nós consagramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se sentar. Obrigado à equipe do louvor. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor a todos aqueles que estão nos assistindo através das redes sociais. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, que você possa permanecer até o final, para que a gente possa orar ao Senhor, possa receber aquilo que Deus tem para a gente completamente. Amém? A gente pode estar se acomodando e preparando para receber a palavra do Senhor. Irmãos, eu sei que essa semana para alguns pode ter sido uma ótima semana, mas para outros talvez nem tanto. Para alguns tenha sido uma péssima semana, mas o que eu quero te dizer é que Deus ainda está no controle. Amém? Esse é o tema da mensagem de hoje, né? Deus ainda está no controle. E no início do louvor, Deus confirmou essa palavra.
Deus confirmou aquilo que Ele colocou no meu coração. Não é tão bom quando a gente prega sabendo que Deus confirma aquilo que a gente vai pregar. Irmãos, eu vou ministrar mais uma vez sobre a vida de Paulo. Já falei várias vezes aqui que eu gosto muito das ministrações de Paulo, de ver mensagem sobre a vida de Paulo, porque se a gente for examinar, nós éramos como Paulo. Aliás, nós éramos como Saulo. Nós somos muito parecidos com Saulo. A maioria das pessoas aqui não nasceu na igreja. Quem aqui se converteu depois, sem nascer na igreja, sem ter nascido na igreja? A grande maioria. Então nós somos muito parecidos com Paulo, com Saulo. Saulo era um homem que vivia completamente fora da palavra de Deus, um homem que vivia totalmente ao contrário do que a palavra de Deus nos ensina. Aliás, Paulo era um perseguidor da igreja, era um perseguidor dos discípulos de Cristo, estava totalmente fora da palavra de Deus. E assim éramos nós, antes do nosso encontro com Jesus. Nós vivíamos totalmente fora da palavra de Deus, totalmente nos caminhos que desagradavam a Deus, e não sentíamos nenhum remorso nisso. Não tinha nada que tirava o nosso sono naquele tempo. Vivíamos de acordo com as nossas vontades, de acordo com aquilo que a gente achava, e vivíamos uma vida totalmente sem Deus. Não tínhamos a mínima preocupação de estarmos sem Deus. Era uma vida totalmente errada. E assim era a vida de Paulo. Paulo, antes Saulo, ele era um perseguidor do povo de Deus, entrava nas casas, tirava as pessoas, arrancava as pessoas de casa. Uns eram jogados na prisão, outros eram apedrejados. Nós vemos o caso de Estevão, que foi apedrejado, e Saulo estava ali tomando conta das vestes de Estevão enquanto ele estava sendo apedrejado. Mas eu nunca tive vontade, nunca matei um cristão, mas antes de ser tinha dia que eu tinha vontade, principalmente no domingo, quando você estava almoçando, você estava ali com a tua família e de repente batia na porta. Você ia lá, era um cristão querendo falar da palavra, e eles eram tão persuasivos que você não tinha como sair, você tinha que ouvir eles falar. E você ouvia, e ele entregava um folhetim, e ele saía, pegava, rasgava o folhetim e jogava fora. Assim era a gente, né? Não tinha nenhuma alegria em receber alguém que trazia a palavra de Deus. Então nós éramos parecidos com Saulo. Mas aqui a palavra diz que Saulo um dia teve um encontro com Jesus. Um dia, e o interessante nisso, que eu gosto muito disso, é que fala que foi no caminho, que foi na sua rotina diária. Saulo estava fazendo aquilo que ele sempre fazia, que era perseguir os cristãos. E mais uma vez ele estava saindo, pegando cartas com o governador, para estar indo em busca de cristãos, para prender, para matar. E nessa sua rotina, Jesus teve um encontro com ele. E assim foi conosco, na nossa rotina diária, nos nossos afazeres diários. Jesus veio ao nosso encontro. Ele veio ao nosso encontro. Porque se dependesse de nós, ninguém ia ao encontro dele. Mas Jesus, na sua grande misericórdia, ele veio ao nosso encontro.
Não sei por que ele veio ao nosso encontro, que veio ao meu encontro. Não tinha nada para oferecer para ele. Mas Deus um dia veio ao meu encontro, ao teu encontro. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Amém? Então, eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 8. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 8. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 8. Aguardamos um pouquinho, tem visto alguém folheando ainda? Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Então, assim diz a palavra de Deus. Versículo 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem eu sirvo em espírito, no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de lhe visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Amém? Irmãos, aqui essa epístola de Paulo é uma das maiores, é a maior de todas as epístolas e a mais profunda que Paulo escreveu. Muitos consideram ela como sendo a mais importante da Bíblia. E ele escreveu enquanto estava em Corinto. E com um detalhe, para uma igreja que Paulo nunca tinha visitado. Então essa igreja era uma igreja que não foi Paulo quem plantou. E ele tinha esse desejo de ir lá visitar os irmãos, de conhecer os irmãos, para que eles pudessem ali trocar reciprocamente a experiência dos dons, e que eles tivessem comunhão. Agora, alguns estudiosos dizem que essas igrejas podem ter sido plantadas ali por pessoas que na época da perseguição, onde a Bíblia fala que espalharam cristãos para todos os lados, talvez alguns desses tenham plantado essas igrejas lá. E Paulo agora tinha essa vontade de ir lá, essa vontade de conhecer os irmãos, de talvez ali possa participar de um culto, de ministrar para os irmãos, de pregar para os irmãos, de participar da cantina, comer um cachorro quente com pastor de Bíblia. Então Paulo tinha essa vontade de ir lá ter comunhão com os irmãos. Mas nós vemos aqui também alguns traços aqui de quem era Paulo. Nós vamos estar vendo aqui durante esses versículos alguma coisa sobre a vida de Paulo. Primeiro, aqui no versículo 8 e versículo 9, diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então vemos aqui que Paulo era um homem que tinha intimidade com Deus.
Porque aqui ele fala que está esperando que talvez no momento Deus permita que ele faça isso. Então ele vivia na dependência de Deus, ele tinha uma intimidade com Deus, ele falava com Deus e obedecia os mandamentos que Deus dava. E também vemos que ele estava nessa dependência e tinha essa intimidade. Então Paulo vivia de acordo com a vontade de Deus. Nós que no acampamento buscamos tanto pela palavra metamorfose, agora vemos aqui em Paulo, aquele que verdadeiramente passou por uma metamorfose, aquele que pregava, aquele que buscava as pessoas dentro de casa, os cristãos, levava para a prisão, matava. Agora é o homem completamente transformado, o homem agora completamente mudado. Ninguém que conheceu ele antes, agora via nele Saulo, mas agora via o Paulo nele. Então houve uma transformação. Paulo transformou completamente a sua vida através desse encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus mudou totalmente a vida dele. E nós, como fomos tão parecidos com Saulo, agora nós precisamos também buscar, conhecer a vida de Paulo, para que a gente se torne também parecido com Paulo. Porque o próprio Paulo diz, que vocês possam me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Então, se nós queremos parecer com Cristo, teremos que também ver como a vida de Paulo. E se parecer com Paulo, nós estamos parecendo com Cristo. Então aqui nós vemos isso, e no versículo, agora, o versículo 10, diz assim: em todas as minhas orações, suplicando não algum tempo pela vontade de Deus, que me ofereça boa ocasião de visitá-los. Então vemos aí a dependência dele. E agora no versículo 10, em todas as minhas orações, suplicando, desculpa, estou lendo de novo, é o 11, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que seja confirmado. Então Deus, ele aqui mostra também um homem de oração. Paulo, um homem de oração e um intercessor. Quando ele fala aqui em todas as minhas orações, nós podemos ver que Deus, aqui Paulo orava constantemente. Paulo era um homem de oração e um intercessor, que ele sempre se lembrava dos irmãos. Em todas as orações ele orava por todas as igrejas, inclusive por aquele que ainda ele não tinha visitado. Então, por todos os crentes, por todos aqueles que tinham se convertido, Paulo se preocupava com esses irmãos. E isso tem que estar no nosso coração também, da gente se preocupar com os nossos irmãos, nós orarmos pelos nossos irmãos, orarmos pelas nossas igrejas, pela igreja de Cristo aqui na terra. E aqui nós podemos ver algo interessante na conversão de Paulo, que quando Jesus aparece para ele, Paulo era um perseguidor da igreja, e Jesus aqui não diz para ele: Saulo, por que persegue a minha igreja? Jesus aqui diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas nós podemos ver aqui que perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Já viu aquele irmão que fala só: se mexer com meu irmão é a mesma coisa que mexer comigo? Aquele irmão mais velho que quer cuidar do menor. Se mexer com meu irmão, está mexendo comigo. É assim é Jesus conosco. Ele está dizendo: se perseguir algum dos meus, está me perseguindo. Jesus ali considera aqueles perseguidores como os perseguidores seus, e ele entra em favor da igreja. E você pode crer que se alguém está te perseguindo, alguém está falando contra você, Jesus vai entrar em teu favor. Jesus entra em favor da igreja. Amém?
E aqui é como, aí nós podemos ver que Jesus é a igreja, é a cabeça e o corpo. Então aqui apenas abrindo um parênteses. Não tem como eu servir a Cristo sem ser igreja. Eu estou separando a cabeça do corpo. Não tem como eu sirvo a Cristo na igreja, porque eu sou o corpo de Cristo e Ele é o cabeça da igreja. Por isso, quando perseguiu a igreja, Jesus dizia: vocês estão me perseguindo, porque os dois formam o corpo de Cristo. Amém? Para entenderam como a gente não tem como servir a Deus sem ser igreja? Vamos continuar. Aqui nesse versículo 11, onde dizia: porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Irmão, sempre que a gente tem contato ou tem comunhão com os irmãos, sempre nós temos algo a oferecer e temos algo para aprender. E Paulo era humilde a esse ponto de dizer: eu quero ir compartilhar com vocês um pouco dos meus dons, mas eu também quero receber de vocês, eu quero aprender de vocês. Então, assim, quando nós visitamos uma igreja, quando as irmãs vão dançar numa igreja, nós vamos levando os dons para compartilhar com eles, e com certeza estamos aprendendo com eles também. Quando o nosso irmãozinho vem de Alterosa tocar para nós, ele vem compartilhar um dom que ele recebeu de Deus conosco, mas nós temos também o que apresentar para ele. Isso faz crescimento da igreja, isso faz com que a igreja se desenvolva nessa comunhão com os irmãos, porque nós não somos apenas, não é só a nossa igreja que vai ser arrebatada, a igreja do Senhor Jesus, a igreja dele vai ser arrebatada, e todos vamos um dia estar juntos no céu, amém? Então todos nós temos o que compartilhar, e Paulo sabia disso. Paulo era humilde para entender isso. Agora no versículo 12, isso é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Aqui ele está falando a respeito dessa troca. E no versículo 13, ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Aqui Paulo está mostrando mais uma vez a dependência dele, que Deus é que estava no controle. Ele tinha a vontade de ir visitar os irmãos, mas Deus ainda não tinha permitido, então por isso ele ainda não tinha ido, porque aqui ele estava no controle, Deus é que estava no controle, e ele sabia disso, e nós temos que ter isso na nossa mente, né? Deus está no controle, porque muitas vezes as coisas não vão sair do jeito que a gente quer, muitas vezes planejamos muitas coisas, que às vezes não dão certo, que às vezes não corre como a gente tinha planejado, mas nem por isso Deus perdeu o controle. Às vezes no nosso ministério, nós planejamos coisas para o nosso ministério, nós sonhamos coisas que é da vontade de Deus, mas que muitas vezes não dá certo, que muitas vezes não encaminha bem, não vai do jeito que eu pensava, mas Deus tem planos eternos. Deus não vê como a gente vê, Deus não faz as coisas como nós fazemos. Isaías 55, do 8 ao 13 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O pensamento de Deus é muito mais alto do que o nosso. Os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Ele compara aqui com a distância entre o céu e a terra. E não é pouca essa distância. Agora imagine que os pensamentos de Deus são tão altos que nós não conseguimos compreender. E muitas vezes na nossa caminhada as coisas não vão dar como a gente quer que seja. As coisas não vão acontecer do jeito que eu quero. Mas Deus ainda está no controle. Deus ainda está no controle. Talvez você olhe para a tua família, ela não está do jeito que você queria ainda. E você tem orado, você tem buscado, você tem clamado, mas parece que ainda não deu certo, ainda não está do jeito que você quer. Mas Deus tem planos eternos para isso. Acredite nisso, confie nisso. Assim como Paulo cria nisso. Às vezes o meu casamento não está do jeito que eu queria, mas confia nele, permanece firme. Deus tem propósitos maiores. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Muitas vezes nós desistimos na metade do caminho. Na primeira batalha nós desistimos. Paulo tinha motivo para desistir. Paulo foi apedrejado, Paulo foi chicoteado, Paulo foi perseguido, Paulo foi preso. Mas algo que o pastor muito ministrou no acampamento: Paulo tinha foco, Paulo tinha um chamado, e ele sabia quem o tinha chamado, ele sabia quem o tinha escolhido, e nada parava Paulo. Paulo sabia que Deus tinha um propósito para ele, que Deus tinha um ministério para ele, e nada parava Paulo. Não foram as pedras que pararam Paulo, não foram as chicotadas que pararam Paulo. Ele chegou a ponto de um dia ser apedrejado e ter tido como morto. Mas os discípulos arrastaram para fora da cidade. E a palavra de Deus diz que no outro dia ele estava pregando de novo. Nada parava Paulo. Nada fazia com que ele desistisse daquele ministério. Nada fazia com que ele desistisse do seu chamado. E é isso que nós precisamos ter. Você foi chamado por Deus. Deus te chamou para uma obra, Deus te chamou para um ministério, e não permite que nada te pare no meio do caminho, que nada faça com que você desista, nada. Assim era Paulo. E quando olhamos para essa firmeza de Paulo, a gente se anima, a gente se fortalece, porque Deus ainda está no controle. Eu não sei a tua vida como é que está hoje, eu sei o que você está passando, mas eu sei que Deus ainda está no controle. Acredite nisso, confia nisso. Tem até uma ilustração a respeito do controle de Deus, eu não sei se alguns aqui já conhecem, que havia um rei, que ele tinha um dos seus servos, que era muito temente a Deus. E tudo ele dizia: Deus está no controle. Tudo que acontecia, esse servo dizia: Deus está no controle. E um dia esse rei chamou esse servo para uma caçada. Eles sempre faziam uma caçada. E eles se prepararam, o servo se preparou, o rei, e eles saíram para a caçada. E eles foram entrando selva dentro. Quando, em certo momento, a uma certa altura, eles foram surpreendidos por um leão. Eles estavam aguardando que ele viesse de frente, ele veio por trás. E ele pulou no rei. Nele pular, o rei tentou tirar, e ele, com a sua boca, ele arrancou o dedo mindinho do rei.
E o servo naquela hora, ele arrancou da arma e matou o leão. E diz: Deus está no controle. E o rei ficou muito bravo, ficou muito irado com aquele servo. Falei: como que Deus está no controle se ele comeu o meu dedo? Ele arrancou o meu dedo. Como que Deus está no controle? Ele ficou tão irado que mandou prender esse servo. E o servo está dizendo: Deus está no controle. E ele prende aquele servo. Passados alguns dias, uns príncipes ali da redondeza, das vizinhanças, vieram visitar o rei. E como era de costume, propuseram para o rei uma caçada. E o rei então se prepara, já que o servo não podia ir com ele se alegra com isso, prepara todos os príncipes, prepara o rei, e eles partem novamente para a caçada. E eles foram mais uma vez entrando céu lá dentro. E foram, mataram um leão, mataram outro, até que eles chegaram a um ponto que eles foram surpreendidos agora por uma tribo de canibais. E eles foram rendidos por aquela tribo, e eles foram levados para serem mortos e devorados por aquele povo. Então esses indígenas foram pegando os príncipes, matando e levando para ser devorados. Mas quando chegaram no rei e viram que ele tinha um defeito físico, e eles tinham uma lei ali dentro que não poderiam devorar alguém que fosse com defeito. Então eles pegaram o rei dizendo: achamos o Lula. Não, só coincidência. Pegaram o rei, puseram no cavalo e mandaram ele embora. Aí esse rei sai correndo, desabalado, para voltar para casa, e dando glória a Deus, ao Deus desse servo que havia salvado ele, que havia livrado ele da morte. E ele corre até ele chegar ao rei, ao reinado dele. Quando ele entra no palácio, ele vai direto para a prisão, e chega lá muito feliz, dizendo para aquele servo: o teu Deus, o Deus me livrou, esse Deus me livrou, me deu um livramento. Se não fosse eu estar sem esse dedo, eles teriam me devorado. E o servo então começa a pular e dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pelo meu livramento. Ele falou: mas teu livramento, quem foi livrado foi eu. Mas o servo falou: se Deus não tivesse colocado no teu coração para me prender, eu teria sido devorado por esses canibais. Deus está no controle. Deus havia livrado o seu servo, porque ele não tinha nenhum defeito. Se ele tivesse lá, ele teria sido morto. Amém, irmão? Entende como Deus cuida de nós? Como Deus trabalha em favor nosso? E aqui, voltando para o texto, existe um detalhe aqui que me chamou a atenção, que diz aqui: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, no que eu tenho sido até agora impedido. Não era da vontade de Deus que ele fosse visitar os irmãos? Com certeza era, né? Com certeza era da vontade de Deus que ele fosse até lá. Mas por que então ele estava sendo impedido? Porque Deus tem propósitos eternos. Eu queria agora que você abrisse a palavra comigo em Atos, um pouquinho para frente. Desculpa, um pouquinho para trás.
Atos, não falei o capítulo, nem o versículo. Capítulo 23, versículo 11. Capítulo 23, versículo 11. Atos 23, versículo 11. Todo mundo encontrou? Aqui só dando um contexto, Paulo havia sido perseguido e agora ele estava preso. E ele tinha sido apresentado perante o Sinédrio e ele havia apelado para César. E aqui, nesse versículo 11 diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Mas Paulo não estava querendo ir para Roma, e Deus havia impedido, mas agora Deus fala para ele: importa que você também pregue agora em Roma. Agora Deus estava mandando ele para Roma. Agora, Paulo havia pensado em ir, ter comunhão com os irmãos, pregar uma palavra para eles, aprender um pouco com eles, mas agora Deus estava mandando ele preso. Agora Paulo estava saindo preso em direção a Roma. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus leva ele preso para Roma? Deus está no controle. Agora, se Paulo tivesse ido do jeito que ele queria, talvez a palavra que ele tivesse pregado naquelas igrejas teria se perdido no tempo, não teria chegado até nós. Mas Deus permite que Paulo vá preso, para que ele escreva cartas às igrejas. E essas cartas estão sendo lidas até hoje. Uma delas nós estamos lendo hoje. Deus tem propósitos eternos. A pregação de Paulo não era só para aquela igreja. A pregação de Paulo era para nós como igreja. E Deus o leva preso, para que o tempo de prisão dele, ele escreva cartas para as igrejas, que hoje tem abençoado tantas pessoas, que tem salvado tantas vidas. Então, irmão, Deus tem propósito eterno. Se aquilo que você planejou não deu certo, Deus na hora certa, do jeito certo, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Confia nele de todo o teu coração, e não desista dos propósitos de Deus, não desista do ministério que Deus colocou na tua mão. Talvez hoje você esteja passando por uma luta, tentando desistir, pensando em parar, mas Deus está no controle. Deus ainda está no controle, e Ele vai te levar a cumprir esse propósito. Talvez não da maneira que você imaginou, talvez não da maneira que você pensou, mas Ele vai te levar até lá. Não desista, não pare. Se Deus te chamou, Ele tem um propósito para a tua vida. Confie então nele, e aconteça o que acontecer, mantenha firme nos propósitos de Deus. Que Deus, na hora certa, Ele vai fazer acontecer. Amém, irmão?
Você possa ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem propósitos eternos. Deus não vê como a gente vê. Deus não pensa como a gente pensa. Ele tem os seus próprios planos, os seus próprios projetos, os seus próprios caminhos. Nós devemos nos render nas suas mãos, que Ele vai nos encaminhar, Ele vai nos levar. Mas se eu desistir, Ele levanta outro, que os projetos dele vão se cumprir, quer eu queira, quer eu não queira. Se eu não quiser ser usado, eu levanto outra pessoa. Mas se eu desejo, Ele vai cuidar de mim até que esse propósito se cumpra. Você possa colocar a mão sobre o teu coração. Eu não vou convidar ninguém para estar vindo aqui à frente, porque todos nós precisamos ser fortalecidos. Todos nós precisamos da ação do Espírito Santo, que abra o nosso coração, abra a nossa mente, nos faça compreender os propósitos de Deus, e nos faça forte como Paulo, que não venha desistir independente das lutas, que não venha desistir independente das batalhas, que nada venha nos parar, que não seja as pedradas, que não seja as palavras mal faladas, nada possa nos impedir de cumprir o nosso propósito, de cumprir o nosso ministério. Que Deus possa te dar força, que Deus possa te dar fé, uma fé tão forte, uma fé inabalável, que nada te tire desse caminho, que nada te tire desse ministério, desse propósito. Mas possamos nos entregar nas suas mãos, e que crê que Ele vai nos levar, do seu jeito, no seu tempo, e Ele vai cumprir, e Ele vai nos ajudar a cumprir aquilo que Ele colocou na nossa mão. Que isso vai se realizar conforme a vontade dEle, não conforme a minha vontade. Que Deus possa te encher nessa noite de fé. Você lembre sempre da vida de Paulo, da fé inabalável de Paulo, da força que o levava em direção ao alvo, sem olhar para os lados. Que nós possamos ter essa verdadeira transformação que tanto nós buscamos no acampamento, essa metamorfose, que assim como nós fomos tão parecidos com Saulo antes da conversão, agora a gente seria parecido com Paulo após o encontro com Cristo. Que Deus possa ministrar isso no teu coração, que Deus possa selar essas palavras no teu coração, e eu profetizo que você vai cumprir o teu ministério, você vai cumprir o propósito que Deus pôs
nas tuas vidas, que Deus te entregou. E juntos nós vamos terminar dizendo: combati o bom combate, guardei a fé. Feche teus olhos. Senhor Deus, nós clamamos por Ti, clamamos pela Tua força sobrenatural, que nos leva a olhar para a eternidade, que tira os nossos olhos daqui e leva os nossos olhos para a eternidade, que nós possamos cumprir essa obra, fazer cumprir essa obra eterna em nossa vida, que sejamos transformados como Paulo foi transformado nele. Eu peço por cada irmão, por cada um que está assistindo nessa hora, que o Senhor possa fazer essa obra na nossa vida. Oh Pai, eu peço por cada irmão que está aqui, visita-nos com poder, visita-nos, Pai, e transforma para a glória e honra do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma prova. O som. Podemos sentar a igreja. Vou passar um momento dos avisos. Glória a Deus pela palavra do Senhor, amém? Irmãs, antes de eu dar os avisos dessa semana, eu quero convocar todas as mulheres. Quem é mulher aí, levanta a mão. Glória a Deus. Dia 8, nós teremos então o nosso café com as mulheres. Essa aqui é a Patrícia Damasceno, ela é uma das nossas ovelhas de Alfenas, né? Hoje ela está numa outra igreja, ela vai vir aqui falar conosco, né? Passar para nós uma experiência, passar para a gente o seu testemunho. Nós acompanhamos, né, a libertação dela, nós acompanhamos o processo de salvação e hoje, né, ela está ali para ministrar as mulheres. Tem uma história linda para contar. Então eu queria pedir a colaboração de todas as mulheres, né, que ela tem as suas atividades na igreja, e nós conseguimos marcar com ela, né, muito amiga da Marta, né, que também ministrou aqui, no domingo, dia 10 de março, às 9 horas da manhã. Então depois eu vou estar dando, né, a direção para nós fazermos um café da manhã, né, para a gente poder ouvir esse testemunho. Talvez ela venha trazer outras irmãs, né, para estar conosco. Então eu quero convidar, por favor, para você vir, né, ouvir uma palavra e ser homenageada e fortalecida com a palavra de Deus, amém? Posso contar com todas vocês? Cadê as jovens, as meninas mais jovens? Levanta a mão aí. Amém, né? Então, mulher significa que vocês também é a força da igreja. A juventude tem muita coisa para receber. Então eu conto com a presença de vocês também. Amém? Então vai haver um café da manhã, a gente vai trazer um bolo, a gente vai trazer algo que a gente vai fazer e juntas nós vamos estar aqui. Não vai ser culto, vai ser uma reunião e nós vamos receber uma lembrancinha, mas também o mais importante, a palavra de Deus. Amém? Posso contar com vocês, né? Então será dia 10, não no dia 8. Os avisos dessa semana: terça-feira nós temos a reunião de oração. Na sexta nós vamos retornar com o Grupo Vida. Gente, nós vamos retornar com o Grupo Vida. Glória a Deus. O Grupo Vida é a vida da igreja. Então você sabe, né? Os líderes vão estar anunciando quais são as casas, tudo direitinho. Louvado seja Deus que nós vamos dar um pontapé para um ano de muito júbilo, de muita colheita. Sábado nós teremos o culto de jovens. Cadê os jovens? Amém.
teremos então Santa Ceia, né? Dia de você trazer o seu alimento para a cesta do amor, né? Para a gente poder estar ajudando o próximo. E o pastor Gibi pede para avisar agora, após o culto, tem uma breve reunião com os líderes das regiões, para a gente já começar a tratar a respeito do Grupo Vida. Igreja, eu faço um alerta para você, participe do Grupo Vida. O Grupo Vida não é só para líderes, o Grupo Vida é para toda a igreja. E eu quero ver esse ano os jovens também apoiando o Grupo Vida, amém? Amém? Glória a Deus, vamos nos envolver. O Grupo Vida tem alcançado vidas, tem salvado, tem levantado, né, despertado novos talentos. E eu sei que esse ano vai haver uma grande, acender a luz, glória a Deus, vai despertar mais talentos ainda. Então vamos trabalhar, amém? O reino conta conosco. E nós temos hoje duas pessoas que nos visitam, Juliana e Mateus. Quem é? Levanta as mãos. Sejam muito bem-vindos. Está o Everton aqui também, que trabalha lá com a gente. Deus te abençoe. Gente, vamos bater palma para os nossos visitantes. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Amém. Então não esqueça, dia 10, as mulheres, o café da manhã, né, para o Dia das Mulheres e toda a programação da igreja. Vamos estar participando. Levante as suas mãos, Pai. Obrigado por aquilo que o Senhor falou conosco nessa noite. Oh Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha nos alimentar, venha trazer realmente transformação, venha trazer uma nova direção, Pai. Eu profetizo, Senhor, uma semana de vitória. Ó Deus, no nosso trabalho, no nosso lar, aqueles que estão estudando, Pai, que seja uma semana de vitória, uma semana diferente. E que essa palavra, Pai, eu sei, Deus, que ela serve para nós hoje, mas ela é uma prevenção para o nosso futuro, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, que possamos buscar ao Senhor, que possamos reter a Tua palavra e colocar em prática, Senhor. Muito obrigado por aquilo que o Senhor fez aqui nessa noite, Pai. Nós oramos agora, pedimos a Tua graça, a Tua proteção divina, Pai. Nos leva debaixo da Tua proteção, Pai, e que possamos vencer, ó Deus amado, com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Dê a paz para o seu irmão, em nome de Jesus.